Oi, meus amores, tudo bem? Então, nós estamos entrando numa unidade nova, tá bom? Vou estar mandando lá no grupo a unidade e as páginas, tá? Então, me cobrem se por acaso eu esquecer. E aí, eu tô gravando hoje porque, assim, às vezes a gente demora muito com o Zoom para entrar, para todo mundo entrar, para dar aviso. Então, a gente está começando por aqui, tá bom? E aí, a gente vai conversando nos outros horários, no grupo, vocês podem me perguntar no privado o que vocês estão achando da aula, tá bom? Então, nós vamos aqui, ó, falar sobre as culturas pré-colombianas, tá bom? Pré-colombianas. As culturas pré-colombianas. Só um instante. Só um instante. As culturas pré-colombianas, elas são demais, gente, porque assim, lembra que a gente estava falando na aula de Índia Antiga, algumas aulas atrás sobre Índia Antiga, que a gente falou que Colombo chegou aqui na América e achava que tinha conhecido os índios, né? Pensando que era a Índia, e na verdade era um outro continente, a América. Então, nós vamos conhecer esses povos que os europeus encontraram aqui na América, que eles não sabiam que existiam, né? Claro que vocês precisam assistir outros vídeos aí no sétimo ano para entender como é que os europeus chegaram aqui na América, tá? Porque a gente não vai entrar nessa parte de como é que os europeus chegaram na América. Nós vamos conhecer essa cultura americana que existiu antes da chegada dos europeus, tá? Essa cultura americana que existiu antes da chegada dos europeus. No Brasil, nós vamos ter os tupis, macro-G, que vocês vão ver lá no sétimo ano. E aqui no sexto ano, vocês vão ver ali nas outras regiões da América Latina sem ser o Brasil, ou seja, os nossos vizinhos que foram colonizados pelos espanhóis. Os indígenas americanos, eles não são todos iguais. Nós vamos ter indígenas diferentes em cada região. Por exemplo, os astecas, predominantemente hoje, o território deles hoje, seria no México. Ainda hoje tem alguns lugares que você pode visitar no México, que você vai ver a presença dos antigos astecas. Os maias, eles deixaram de existir um pouquinho antes dos espanhóis chegarem na América. Mas é uma cultura que vale muito a pena a gente conhecer, tá? E os incas, eles eram aqui perto da gente, do Peru, do Chile, né? Onde tem as Cordilheiras dos Andes. Gente, fantástico. Eu aconselho muito vocês um dia, quando vocês estiverem grandes, ou então quando vocês forem viajar com os pais de vocês, ir nas cordilheiras, ir nos lugares em que o Império Inca existiu. Então, nós vamos ver esses três povos, que são um dos povos mais importantes que existiam na América antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis na América, tá? Esses três povos em especiais, eles são voltados para a colonização espanhola. Já o Tupi e o Macro-G é colonização portuguesa, que é a nossa. Então, aqui na América, a colonização portuguesa aconteceu com o Brasil. E a colonização espanhola aconteceu no centro da América e ali no Chile, no Peru, que é os nossos vizinhos, tá? Então, esses povos aqui são povos da América, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Anota, vai anotando, tá? A aula está sendo gravada, mas você pausa, anota a pergunta, depois vai lá no meu privado, faça sua pergunta que eu respondo tudo, tá bom? Então, aqui os astecas, os maias e os incas são povos que foram colonizados pelos espanhóis. Os tupi e macro-G, que não coloca no plural, tá? A gente não é tupis, é tupi. Tupi e macro-G, a gente vai ver lá no sétimo ano. Aqui no sexto a gente vai ver os astecas, os maias e os incas, tá? Então vamos lá, vamos começar pelos astecas, que foram os que os espanhóis encontraram primeiro, tá? Então os espanhóis encontraram os astecas primeiro, que na linguagem deles também era chamado de mexicas, por isso que hoje é México, tá? Por isso que hoje essa região se chama México. Então eles vão ter muitos mitos em relação a muitos deuses, e aí os deuses deles, gente, a linguagem deles é própria, uma linguagem bem diferente da nossa, né? Bem diferente do latino, do espanhol. Então, Huitzilopochtli, né? Potitli,
que é um dos deuses mais importantes, né? Por exemplo, eles acreditavam que aquela terra que eles moravam, que é o atual México, foi anunciada pelo deus deles, né? Ou seja, eles anunciaram, deixa eu só um instantezinho. Que as terras que eles moravam, né? Que as terras que eles moravam era uma terra que era abençoada pelo Deus, né? Ou seja, que a terra mexicana hoje, ela foi escolhida para os astecas morarem não porque eles queriam, mas porque o Deus deles queria que eles morassem nesse lugar. Então, o mito da ocupação da terra deles é que o Deus disse que era para eles morarem lá. Qual é o símbolo desse Deus, né? Esse Deus era representado assim, ó, com uma águia e uma serpente na boca e em uma garra, voando. E na outra patinha, essa águia estava voando, segurando um cacto, como vocês podem ver. Então, eles perceberam que eles tinham que ir para outras terras. Eles moravam em algumas terras próximas ao México. E aí, quando eles viram isso, eles estavam começando andando em procura de terras férteis, e eles viram essa águia com uma serpente, segurando a serpente no bico e em uma das patinhas, e na outra segurando um cacto, eles achavam que era um presságio para poder ocupar as terras que hoje é o México. Eles começaram a colonizar o México, a morar no México. Beleza, isso é um mito de ocupação. Os historiadores hoje acham que, na verdade, não foi por causa disso. Os historiadores acharam que antes eles moravam em outras terras que secaram e foram morar onde hoje é o México, que era um pouquinho mais ao sul. Então, a terra natal de onde eles vieram era Aztlán, e eles foram morar no México, que eles chamavam de mexicas, tá? Por isso que hoje lá se chama México. Então, a águia com uma cobra presa no bico e uma das patas com um cacto. Era o símbolo de um dos deuses mais importantes para eles. Tá? Estavam procurando terras férteis em torno do século XII. Então, acredita que essa migração deles foi ali perto do século XII, né? Enquanto estava acabando a Idade Média ali na Europa Antiga. Então, eles se fixaram mais ou menos no século XII. Chegando no Vale do México, onde é hoje o México, que eles chamavam também de Anahur, né? Ilhas ocidentais, mais ao ocidente desse território do México, tinha ilhas ocidentais, ou seja, ilhas, como vocês sabem, né? Tem aqui a faixa de terra, ó, tá vendo essa imagem? Tem uma faixa de terra que é ligada ao continente, e as ilhas são esses pedaços de terra que ficam no meio de um rio ou de um mar, que são pedaços de terra que em todos os lados tem água. Você só consegue chegar numa ilha se tiver uma ponte, se tiver um barco ou se você tiver um avião. Porque as ilhas são todas ali envolvidas por água, seja doce ou seja salgada, tá? Então eles tinham ali, chegaram na região do México e mais no ocidente eles também ocupavam algumas partes, algumas ilhas que também tinham ali ao redor do México, perto do México. E aí eles vão construir várias cidades bonitas, né? Mas uma das cidades que era realmente a capital dos astecas vai ser Tenochtitlán, tá? Que é a capital principal deles, que era linda, ó. Tem uma representação de como era no passado aqui embaixo, ó. É uma representação de como era a cidade deles antigamente, Tenochtitlán, né? Que é uma das cidades mais belas, cheia de grandes estruturas, casonas bonitas, né? Prédios bonitão, né? E aqui, se você hoje for visitar esse lugar, você vai encontrar ainda, ó, aqui como se fosse uma pirâmide, né? Lembra lá dos egípcios? Os egípcios tinham pirâmides, parece um pouquinho com as estruturas egípcias, né? Olha aqui que lindo, ó, só que com escadas, aí degraus até o topo, é muito bonito, né? Deixa eu ampliar aqui para vocês, né? Ok, ampliei um pouquinho para vocês olhar. Então, vamos ver no mapa qual é o lugar que eu estou falando para vocês. Aqui é uma representação da cidade de Tenochtitlán, tá bom? Aqui é uma outra representação, vocês viram a primeira representação, essa aqui é a segunda representação. Então, eles fizeram esses lagos aqui, eles meio que fizeram mesmo, sabe? Não sei se você já foi para a fazenda, geralmente
essas fazendas que criam gado, o que é que os criadores de gados fazem? Criam lagos, né, para que a água possa beber, para que a vaca possa beber nesse lago, se refrescar. Então, a cidade de Tenochtitlan, como não tinha carro naquela época, eles fizeram várias ruas largas e outros espaços que pareciam ruas, eles fizeram lagos, né? Ou seja, ao invés de pegar ônibus, eles navegavam, eles iam navegando mesmo, né? Então, era muito comum, ao invés de você pegar trem, você pegar metrô, então pegar ônibus, ou sair de bicicletinha, porque nessa época não tinha, né? Eles pegavam embarcações, chegavam no lugar mais fácil e era menos poluente. Olha, gente, que maravilha, até eu tenho vontade de morar num lugar assim, né? Você não precisa pegar ônibus, não precisa pegar moto, você só tem um naviozinho e já vai chegando no lugar que você quer, né? Então, é uma cidade muito organizada, muito bonita, muito grande, tá? Tenochtitlan era a cidade que simbolizava poder e riqueza para os astecas. Eles conquistaram cidades vizinhas, cidades menores. Então, quando uma civilização conquista territórios, escraviza outros territórios, quando povos ele acaba conquistando outros territórios, controlando outros territórios e pedindo imposto para esses outros territórios, nós vamos chamar de império. Então, os astecas, eles formaram um império de verdade, tá? Conquistaram cidades vizinhas, por isso que a gente não chama somente de astecas, nós chamamos de Império Asteca, por quê? Porque se eu chamasse Asteca, simbolizava que eles só tiveram ali a sua cidadezinha e pronto, né? E na verdade não, os astecas eram povos conquistadores, que conquistavam cidades que eram menores, as cidades vizinhas, e fazia com que essas cidades vizinhas pagassem impostos para eles, né? Se não pagassem os impostos, escravizavam as pessoas para trabalhar no seu território, na sua cidade. Então, os astecas, eles eram muito poderosos, eles eram um império mesmo, império imenso. E aí chegou a cidade de Tenochtitlan a ter mais de 200 mil habitantes, 4 vezes mais que Londres na época. Ou seja, Londres, nessa época, era 4 vezes menor do que a cidade de Tenochtitlan. E Londres era considerada uma cidade muito movimentada, antiga, né, na antiguidade. Então, se era 4 vezes maior do que Londres, quer dizer que era uma cidade muito grande, muito potente. E aí, como eu falei para vocês, tem a presença de canais. Essas ruas que têm rios que foram feitas, que não são naturais, que foram feitas, nós vamos chamar de canais, tá? Como Veneza, na Itália, né? Veneza, que tem as ruas, que tem canais. Eu vou mostrar aqui para vocês, Veneza, para vocês compararem, né? Para vocês saberem o que, é que eu estou falando aqui, ó. Vou pegar meu celular e vou mostrar para vocês, ó. Os canais de Veneza, ó. Por exemplo, lá em Veneza tem as casinhas, ao invés das ruas serem secas, as ruas geralmente são assim, ó. Vocês estão vendo? Ó? Tá aqui as casas. Aí aqui, ó, no chão, isso aqui, no chão aqui, ó, meio azulado, é água. Então, ao invés de passar carro e moto aqui, ou você andar a pé, você vai com barquinhos, olha. Barquinhos mesmo. É até romântico, né? As pessoas gostam de viajar para Veneza, principalmente casal gosta de ir para Veneza para poder namorar, né? Viajar nos barquinhos. Ao invés de você sair de carro de Hilux, você vai de barquinhos pela Veneza. Olha, aqui, ó. Tá vendo aqui as ruas? Aí aqui bem no meio da imagem tem um barquinho. Vocês estão vendo, ó? Tem um barquinho. Então aqui as ruas de Veneza. Então Tenochtitlan era 4 vezes maior do que Londres, que é uma cidade na Inglaterra, que é uma das mais antigas e era uma das mais movimentadas, e as ruas tinham canais como a cidade italiana de Veneza. Então, era uma cidade extremamente desenvolvida, se você for comparar com a Europa, né? Era bem mais estruturada do que a Europa, era bonita do seu modo, né? Se vocês forem olhar a Veneza, é uma cidade muito bonita, onde você não anda de carro, você anda com os barquinhos nas ruas, né? Porque as ruas são todas cheias de água. E aqui também nós vamos ter parte terrestre e nós vamos ter a parte ali de canais.
Então, é uma cidade muito linda, né? Muito bonita, muito estruturada. Levavam água doce para consumo. Nessas embarcações, tinha as embarcações que muitas vezes eles transportavam. Lá tinha feiras, era um lugar movimentado de comércio, então muitas vezes eles levavam mercadorias, levavam água doce de consumo, né, para as pessoas beberem, as águas mais limpinhas, mais gostosas, eles vendiam, eles levavam para sua casa, né, então se transportava dessa forma. Levavam comidas para os lugares mais distantes, então a pessoa podia morar longe do rio, morar longe do mar, mas ela tinha feiras ali perto de pessoas que levavam alimento, levavam água doce, bem limpinha. Além disso, na cidade nós vamos ter templos religiosos, os astecas eles eram religiosos, nós vamos até falar da religião deles, templos religiosos, as ruas eram bem planejadas e amplas, não é como aquelas ruas estreitas que mal tem ruas estreitas aqui em Imperatriz, que as pessoas querem colocar como mão dupla, né? Aí de vez em quando o carro bate no outro porque a rua é estreita e as pessoas já gostam de andar assim de forma errada, né? Tem muito acidente. E aqui as ruas eram extremamente largas e bem planejadas, evitando com que tivesse acidentes, né? Claro que não tinha carro na época, mas existia muita aglomeração, muitas pessoas indo e voltando, e uma rua planejada e larga facilitava tudo isso, né? Facilitava, inclusive, o comércio. Então, na cidade de Tenochtitlan, tinha um mercado central, tinha pequenas bancas, como tem hoje, né? Por exemplo, você mora numa cidade mais afastada, sempre tem aquela banquinha ali que vende tomate, cheiro verde, pimentão, mas geralmente as pessoas têm uma feira central, né? Aqui na cidade nós temos a feira do Bacuri, a feira do Mercadinho, então quando as pessoas não acham nessas banquinhas pequenas, elas fazem o quê? Vão nas feiras, né? Então aqui na cidade de Tenochtitlan também tinham as feiras, tinha aqueles mercadinhos, né? Tinha um mercado central onde você comprava todas as coisas, né? Então, uma cidade rica e movimentada. Resistiu até a chegada dos espanhóis, que os espanhóis chegaram em 1521, ali no território dos astecas. Olha aqui o território dos astecas, gente. Titimeca, Tarrasco, na rua, Tenochtitlan, aqui, ó, Tenochtitlan aqui, ó, bem nesse pontinho. Tenochtitlan, tá? E Mixteca, e aqui já é o território maia, que já tinha desaparecido, né? Os maias e os astecas não existiram ao mesmo tempo, tá? Primeiro existiu os maias e depois existiu os astecas. Então, quando os espanhóis chegaram, só encontraram os astecas. Os maias já tinham saído, né? Então, olha que tem um globinho pequeno que mostra também, olha, aqui é a América, que os europeus não sabiam que existia, que a gente vai ver isso mais na frente, eles não sabiam que existia a América. E aí, da América todinha, nós dividimos a América, né? Essa aqui é a América, é o continente americano. A América do Norte, essa parte aqui. Aí, aqui embaixo, onde tem o Brasil, é a América do Sul. E aqui no meio, onde está esse quadrado aqui, que vocês estão vendo no globo, é a América Central. Então, a cultura maia e a cultura asteca, ela é central, tá? Da América Central. Então, aqui, só para a gente finalizar nossa aula de hoje, como é que se dividia a sociedade asteca? Nós vamos ter o imperador, nós vamos ter os nobres, os comerciantes, os artesãos, os agricultores e soldados, os escravos e os prisioneiros de guerra. Então, aqui, vocês vão ver, tem uma imagenzinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uma imagenzinha aqui de um governante, do assistente do governante, que é o imperador, nós vamos ter os sacerdotes, os nobres, os guerreiros, que você vai ver aqui, ó, vestido com pele de jaguaretirica, né, de onça, e os camponeses, que eram aqueles que praticamente sustentavam todas as outras camadas, né? Então, vamos ver aqui com detalhe cada classe social. O que são classes sociais? A gente viu um pouquinho ali com a Índia, que classe social está muito ligada à hierarquia, ou seja, a posição das pessoas naquele território, a posição que aquelas pessoas têm naquele território. Então, nós temos aqui, ó, pessoas que estão no topo da pirâmide que vão ter mais privilégios, que a gente já falou disso em outras aulas também sobre a pirâmide. Quem está lá embaixo vai ter menos privilégio, quem está lá em cima vai ter mais privilégios. Então, quem está lá embaixo vai ter menos privilégio, vai trabalhar muito, e quem está lá em cima vai ter mais privilégios e vai trabalhar um pouquinho menos, né? Vai trabalhar um pouquinho menos. Então, vamos conhecer de forma individual cada classe dessa, tá? Só um instante.
Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, ah, como eu falei para vocês, já vamos conhecer cada classe social, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, quem está no topo da pirâmide social tem mais privilégios, quem está um pouquinho mais abaixo tem menos, quem está um pouquinho mais abaixo tem um pouquinho mais de privilégios. Quanto mais embaixo você está na pirâmide social, mais trabalho você tem e menos privilégios você tem. O que é privilégio? Privilégio é quando uma pessoa tem todos os direitos e a ausência de privilégios é quando a pessoa não tem nenhum direito, né? Então, o correto é que todos tenham direitos e deveres. Privilégios é quando você pega algo que deveria ser para todo mundo e fica só para você. Isso é privilégios. Privilégio é quando você fica com uma coisa que deveria ser de todo mundo. Isso é privilégios. Então, quem está em cima da pirâmide tem mais privilégios e quem está embaixo tem menos privilégios. Então, bora ver aqui. Imperadores. Os imperadores eram considerados semidivinos, ou seja, filhos de deuses. Então, se ele é filho de Deus, você tinha que respeitar, porque ele era filho de Deus. Metade homem, metade divino, né? Tinha muitas responsabilidades. Claro, eles tinham suas responsabilidades. Não quer dizer que eles não tinham função. Cada pessoa dessa classe aqui tem função. Só que uns, a função era constante e outros, eles às vezes deixavam a desejar, né? Então, o imperador, ele era metade homem, metade Deus. Muitas vezes a responsabilidade dele era em relação a a alimentação dos mais necessitados. Então, se passasse por uma seca prolongada, era obrigação do imperador fornecer comida e roupas aos necessitados. Então, aqui nos astecas, até que é um pouquinho mais, assim, dividido entre aspas, porque o imperador ainda se importava de dar comida para a população, roupas para a população, quando passava por dificuldades, né? Os nobres são parentes próximos desse imperador, né? Ou então sacerdotes. Sacerdotes eram pessoas que trabalhavam nos templos religiosos, né? Os altos funcionários, aqueles funcionários que eles eram importantes, que eles auxiliavam o rei de forma direta, conviviam com o rei, e esses altos funcionários davam ordem aos exércitos, davam ordem para as pessoas mais próximas, mais inferior, entre aspas, inferior, para poder cumprir a ordem do rei. Então, os sacerdotes eram os que ficavam nos templos, os altos funcionários eram aqueles funcionários muito importantes que conviviam com o rei, como se fosse primeiro-ministro hoje, aqueles que têm uma função muito importante de auxiliar o presidente. Pois é. E militares de prestígio, ou seja, generais, pessoas que controlavam os exércitos, tá bom? Comerciantes, eles não eram assim ignorados, né? Mas ele era uma classe intermediária. Olha onde é que estão os comerciantes aqui, ó. São postecas, tá? Que são os comerciantes. Os comerciantes, eles vendiam vários artigos nas feiras, alguns de luxo, né? Então, casavam seus filhos com nobres para ter prestígio. Às vezes, os nobres não tinham tanto dinheiro assim. Às vezes, os comerciantes tinham muito dinheiro. Só que os nobres, eles tinham um status social, eles eram bem vistos para a sociedade. E os comerciantes tinham dinheiro. Então, às vezes, os nobres casavam seus filhos com comerciantes, para que os comerciantes tivessem status sociais, status social, né? E que os nobres tivessem dinheiro. Então, era um casamento de status com dinheiro, não era por amor, gente. Era status e dinheiro. Então, era negócio. Muitas vezes, os pais arranjavam o casamento das pessoas nessa época. Artesãos, que eram habilidosos e requintados, podiam ser ourives. Ourives é quem trabalha com o ouro, né? Que manipula o ouro. Podiam ser joalheiros, fazer joias de diversas formas, e tecelões, que faziam tecidos de vários jeitos, de várias cores, de várias formas. Então, os artesãos, aqui está artesões, mas é artesãos, eles eram muito procurados para poder fazer diversos tecidos, fazer joias para os ricos, né? Então, eles não eram miseráveis, não eram pobres, por quê? Porque muitas vezes eles faziam trabalho para gente rica, né? Então, isso fazia com que eles tivessem uma renda boa. Os agricultores e soldados era a maior parte da população masculina, trabalhavam pra caramba, né? Mas pelo menos eles tinham um pouquinho mais de prestígio do que os escravos, porque o escravo, ele não tinha prestígio nenhum.
ele era apenas um objeto na mão do seu carrasco, era só um objeto na mão das outras classes, né? O escravo era considerado um objeto que podia ser vendido, que podia ser comprado, que podia ser morto, ninguém ia falar nada porque as pessoas iam olhar para um escravo como se fosse um objeto. Gente, como eu já falei para vocês, ser escravo não é sinônimo de ser negro, porque muitas pessoas pensam que ser escravo é ser negro. E, na verdade, ser escravo é você se tornar um objeto, como se alguém fosse seu dono e ele pudesse fazer o que quiser com você, né? Independentemente de você, se você é negro, se você é branco, dos olhos azuis, galego, né? Vocês vão ver que na Roma Antiga, vocês vão ver mais na frente, tinha pessoas que eram escravizadas e que tinham olhos azuis, que eram brancas, loiras. Então, ser escravo não está relacionado à raça. Ninguém nasce, raça, etnia, né? Ninguém nasce para ser escravo. A pessoa se torna escrava. E, na verdade, se você for prestar atenção, nós não nascemos para ser escravos, né? Nós nascemos para ser livres. Então, aqui na sociedade asteca, nós vamos ter os agricultores e soldados que, apesar de trabalhar muito, eles ainda não eram livres, né? Eles ajudavam, quando tinha guerra, os soldados iam para a guerra, os agricultores plantavam para poder cuidar das outras camadas sociais, as outras camadas sociais eram sustentadas por eles, né? E lá embaixo nós vamos ter os escravos e prisioneiros de guerra, que eram condenados pela justiça e acabavam sendo brinquedos, né? Até mesmo cidadãos que eram livres dentro da sociedade asteca podiam se transformar em um escravo se ficasse devendo em algum jogo ou se envolvesse com bebida que era uma coisa mal vista para os astecas, tá? Além do que eu já falei para vocês, né? Eles tinham momentos de lazer, né? Tinham também os médicos dele, que às vezes não eram sacerdotes, às vezes eram pessoas espirituais, que cuidavam de doenças, né? As pessoas que cuidavam de doenças eram pessoas que geralmente conheciam muito bem a flora, a fauna. A flora vem relacionada às plantas medicinais, né? As flores medicinais, a fauna dos animais, né? Então, assim, tinha alguns magos, algumas pessoas que cuidavam muito da saúde da população asteca, que conheciam a flora e a fauna, faziam remédios, né, que vinham da flora e da fauna. As doenças, para eles, eram consideradas vontade dos deuses ou feitiço de alguém. Então, eles eram muito envolvidos com magias, eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Então, quando alguém ficava doente, ou era porque os deuses castigaram, ou porque alguém jogou um feitiço nele. Bruxos, bruxas, magos, magas, que curavam fraturas. Eles eram tão assim inteligentes, né, que eles já sabiam curar fraturas, ou seja, ossos quebrados, e feridas profundas, né? Por exemplo, da flora, dá para tirar muitas ervas medicinais, né, boa para muita coisa. E da fauna, até a banha dos animais, eles passavam para poder como se fosse uma pomadinha mesmo no corpo, dependendo também, não é só a banha, né? Eles tinham um jeitinho certo de fazer. E na hora do lazer, eles tinham vários esportes, né? Os astecas tinham alguns esportes, por exemplo, né? Vocês estão vendo aqui, tem um filme, Caminho para o Eldorado, que fala um pouquinho sobre os astecas, que é muito bom vocês assistirem. Que eles vão colocar aqui um círculo na parte superior, e aí eles vão fazer um jogo mesmo aqui, ó. Um jogo como se fosse futebol, em que eles tinham que usar só a cintura e o joelho. Não podiam usar as mãos, podiam usar a cabeça, tá? Podiam usar os pés, ou seja, só podia mexer o quê? Para poder jogar a cintura, o joelho e os pés. Não podia mexer com a mão. Podia mexer com a cabeça, então só não podia usar a mão, mas o resto do corpo sim. Principalmente a cintura e o joelho. Então eles brincavam muito. Tinha que botar aqui, ó, dentro desse círculo. Geralmente eles faziam esse jogo aqui também para poder agradar aos deuses. Então, algumas vezes, em alguns festivais, o time que ganhava podia sair vivo e o time que perdesse ia ser sacrificado para os deuses. Então, era uma coisa bem pesada mesmo para os astecas. Por enquanto, nós vamos ficar aqui. Se houver alguma dúvida, estarei aqui presente, tá bom? Estarei presente para poder responder todas essas dúvidas de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, tá?